Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Ciência no Bar Online. Nessa quinta-feira, 9 de abril de 2020, falaremos um pouco sobre a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e também sobre o papel das ciências sociais nesse momento de pandemia. Meu nome é Bárbara Segal e eu recebo hoje a doutora Muriel Gonçalves, conselheira da SBPC, pesquisadora da área de farmacologia e coordenadora do projeto de divulgação científica Ciência da Ciência. Receberemos também a professora doutora Miriam Grossi, que é titular da área de antropologia na UFSC e coordenadora do Instituto de Estudos de Gênero. Muito obrigada, até daqui a pouco. A todas e a todos, essa é mais uma edição do Ciência no Bar. O Ciência no Bar é um projeto idealizado de maneira muito espontânea para levar a divulgação científica de uma maneira leve para a sociedade e costumava acontecer, então, num bar no Rio Tavares, no sul da ilha de Santa Catarina, Florianópolis. Agora, nessa situação de quarentena, a gente achou por bem, o grupo idealizador achou por bem continuar, então, Ciência no Bar, dessa maneira remota. Então, hoje, a gente agradece muito a presença de duas pesquisadoras da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e nesse momento que se fala tanto da importância da ciência, então, a gente vai conhecer um pouquinho da atuação dessa sociedade, que é uma das principais sociedades do Brasil, que trata o tema da ciência. Então, queria agradecer muito a presença da doutora Miriam Grossi e da doutora Muriel Gonçalves, ambas, então, pesquisadoras da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu gostaria, então, Miriam e Muriel, que vocês dessem boa noite e começassem falando o que é a SBPC, como ela é organizada e algumas realizações importantes ao longo do histórico da sociedade. Perfeito. Então, obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho da SBPC. Ela foi fundada em 1948 e, então, ela é a sociedade mais antiga, né, do Brasil, sociedade científica mais antiga, e por isso ela é a mais importante também. Ela contribuiu bastante para fundar tanto a CAPES como o CNPq e o Ministério de Ciência e Tecnologia, que a gente conhece, que na verdade não é mais este nome, né? Já foi alterado. E conta com mais de 10 mil sócios da sociedade civil e conta com aproximadamente 150 sociedades científicas atualmente. Então, é uma sociedade que tem uma representatividade bastante importante no Brasil. E por isso que a gente tem que fortalecer ela ainda mais. Então, eu já faço o convite já logo no início dessa apresentação. Quem tiver interesse de saber um pouco mais, pode entrar no sbpcnet.org.br e se informar melhor, caso queira virar sócio. Todas as pessoas estão convidadas, cientistas e comunidade em geral. O que mais eu tenho para falar sobre a SBPC? Coisa, né, Muriel, que acho que é bom pode falar. Da SBPC, é que a SBPC, ela todo ano, ela faz uma reunião anual, Isso. Que é uma das principais reuniões científicas que reúne todas as ciências, né, brasileiras. Isso. E a cada ano é numa universidade diferente, num estado diferente. E essas reuniões, elas são momentos muito importantes da construção mesmo da política de ciência
e tecnologia no Brasil. Para a minha geração, né, a primeira vez que eu fui numa reunião da SBPC foi em 1978, e ainda era... Durante a ditadura. Era ainda no período da ditadura militar, e naquele momento a SBPC era proibida qualquer reunião, e a SBPC era uma das únicas possibilidades de se discutir e de se pensar sobre, bom, o momento que se vivia naquela época. Então, assim, eu acho que a gente vê hoje, né, passados já algumas décadas, da década de 70, com o fim da ditadura, a gente vê que a SBPC ela manteve o seu lugar de liderança científica e do lugar da ciência que ela vai produzir também política, né? Porque a política, a ciência, ela também produz o campo político, e é o que a gente está vendo bem claramente nesse momento, né, do Covid-19. É até importante comentar, ainda bem que você falou da questão política, porque ela é uma entidade civil, então, para quem não conhece, né, sem fins lucrativos e não é político-partidária. Então, independente de qual governo esteja no poder, a SBPC ela luta por direitos na área de ciência, tecnologia, educação, direitos humanos, e acopla todas as ciências, inclusive as ciências sociais, que hoje é tema dessa live aqui do Ciência do Bar. Então, é importante a gente também mencionar que essas reuniões anuais, ela é considerada a maior reunião da América Latina e do Hemisfério Sul no mundo. Então, eu lembro que teve há uns 2 anos atrás, que foram 30 mil pessoas em Goiânia, acho que foi em 2017, 2018, então, 2017. Então eu acho que eu posso estar errando a cidade, mas em torno de 20 mil, 30 mil participantes nesses eventos, geralmente em cidades mais remotas, né, onde não tem muito acesso a essa questão de ter a possibilidade de conhecer cientistas, de participar de reuniões. Então, as escolas públicas, né, municipais, estaduais dessa região, elas participam bastante. Então, é uma sociedade que as pessoas da sociedade civil não conhecem muito em alguns lugares, mas em outros conhecem bastante porque tiveram a oportunidade de ir nesses eventos. Então, além disso, aí eu acho que a Miriam pode falar um pouco mais do passado, se você quiser, Miriam, porque aí eu já ia entrar mais na sociedade aqui em Santa Catarina. Então, fica à vontade. Olha, aqui em Santa Catarina, eu só queria lembrar também que uma pessoa que foi muito importante aqui na SBPC de Santa Catarina foi o professor Silvio Coelho dos Santos, antropólogo pioneiro aqui da UFSC, e justamente na área de ciências humanas, que teve um papel muito importante nos anos ali 70, 80, de fortalecer a SBPC aqui no estado. Então, eu queria só lembrar a figura do professor Silvio, que foi um dos pioneiros da sociedade aqui. Muito obrigada pela lembrança, porque eu iria falar justamente, a SBPC passou por um período aqui em Santa Catarina, né, que teve um movimento, mas depois ficou inativa, e em 2017 ela foi reativada, então, com o secretário André Ramos, né, assumindo aqui a SBPC Regional Santa Catarina. E já em 2018, já começou um movimento interessante, porque a partir lá de 2015, 2016, aí depois teve o golpe, e aí vários cortes, né, na pasta de ciência, tecnologia, educação. Então, foi promovida uma audiência pública aqui em Florianópolis, né, que a SBPC chamou essa audiência pública. Também foi realizada a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que até então não era movimentada por essa sociedade que estava inativa. Já em 2019, foi realizado outro evento, que é bem importante mencionar que a SBPC sempre se mostrou contra ao movimento Escola Sem Partido. Então, houve um seminário, Escola é Lugar de Ciência, e também realizamos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em 2019. E em 2020, a gente tem o quê? Uma pandemia, né? Em pleno governo do Bolsonaro. Muriel, só um pouquinho. Antes de você entrar no momento de hoje,
Eu queria só que você falasse um pouquinho dessa atuação da SBPC na área da educação, né? Porque quando as pessoas pensam na ciência, pensam em algo muito complexo, em algo muito inacessível, e eu acho que a SBPC tem feito um trabalho muito interessante no Brasil todo, e muito forte também em Santa Catarina, né, com eu não sei se a gente pode chamar de um projeto, né, em nível nacional, que é o Escola Lugar de Ciência, certo? Um edital, né? Você poderia falar um pouquinho dessa situação? Claro. Inclusive, parabenizar aqui a Miriam, tanto ela quanto eu, né, a gente foi contemplada com o SBPC Vai à Escola, que é uma linha da SBPC que ela é direcionada à divulgação científica, e tem duas linhas, na verdade, tanto é direcionado para os alunos quanto para os professores de escola pública. Então, a SBPC Vai à Escola, eles abrem editais todos os anos, e o objetivo é fazer divulgação científica, é aumentar essa comunicação entre os cientistas que estão na universidade e a comunidade em geral, e de preferência, né, em escolas públicas. Então, esse ano Santa Catarina, desde a sua ativação, vem mostrando uma participação relevante no cenário nacional, mas este ano, principalmente, de 24 projetos aprovados no Brasil todo, 9 são de Santa Catarina. Então, apresentando assim um destaque nacional, e é um orgulho para a gente, porque tem entidades como tem o pessoal do IFSC, que foi aprovado, tem o pessoal da Unicamp, o FPR, tem o Instituto Federal do Paraná também. Então, tem várias várias instituições importantes que tiveram projetos aprovados e que vão fazer um excelente trabalho. Só que todo o calendário desse ano foi afetado pela pandemia, então a gente vai ver ainda como é que vai ficar essa questão do projeto, mas isso não é maior relevância agora, né? Não, mas assim, completando, né, o que tu está falando, contando desse projeto, eu acho que é bem importante lembrar que a gente está trabalhando, que quando se pensa muitas vezes em ciência na escola, se pensa nas disciplinas de ciências biológicas, sim. Né, ou, né, de ciência, matemática, física, química, e a gente, na nossa área, que é a área de ciências sociais, a gente tem feito trabalhos justamente para pensar as questões de gênero, de sexualidade, e a presença mesmo das mulheres como cientistas, né? Eu acho que é importante, né, em geral, assim, a imagem que se tem quando se fala de cientista, sempre vem aquela imagem do cientista maluco, e em geral é um homem, né, já com uma certa idade, com o seu guarda-pó branco, jalequinho, né, e na verdade a gente sabe que as mulheres estiveram na ciência desde o seu início, só que elas foram, né, digamos, apagadas, né, tirando algumas personagens como Marie Curie, se sabe muito pouco das mulheres cientistas. Então, o nosso trabalho também tem sido nesse sentido de mostrar que mulheres também podem ser cientistas e também podem ser reconhecidas e fazerem um trabalho super relevante nessa área. Bem lembrado, bem colocado, Miriam. Obrigada. Acho que sim. Se vocês quiserem, então, agora abordar as ações que estão acontecendo nesse momento, que tem sido bastante conturbado em termos de opiniões, muitas vezes opiniões pouco embasadas na ciência, né? Então, o que a SBPC, nas suas várias frentes, né, em relação às áreas da ciência, está podendo contribuir, né, no contexto nacional e em Santa Catarina, nesse momento? Beleza. Então, falando um pouquinho mais sobre as atuações da SBPC regional aqui em Santa Catarina, eu fiz um esqueminha aqui, fiz uma cola. Então, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas nem tanto, a gente já esperava, né? A comunidade científica já esperava que isso ia chegar no Brasil, e depois a Miriam vai falar um pouco mais a respeito disso, né? Que aqui é tudo mais complicado pela questão da grande desigualdade social que a gente tem no país. Mas, enfim, vamos lá. No dia 24 de março, então já no início início da expansão, digamos assim, do contágio aqui do Brasil, o Bolsonaro faz um pronunciamento, né, sobre como combater ou não combater, no caso, a Covid-19. Então, ele chamou essa pandemia de gripezinha e resfriadinho, como todos sabem. Então, esse foi um primeiro pronunciamento, né, no dia 24 de março.
E isso mexeu bastante com todos os sentimentos, né, dos cientistas, porque já vem havendo um descrédito, né, da ciência faz bastante tempo, e quando um chefe da nação faz isso em rede nacional, tem um impacto muito grande na descredibilidade da ciência. Então, houveram várias notas de repúdio de diversas sociedades científicas. E aí, logo 2 dias depois, o governador Moisés, ele apresentou uma portaria que afrouxava o isolamento aqui no estado. Então, a SBPC, no dia 27, no dia seguinte, juntamente com várias outras entidades científicas, cerca de 70, fizeram uma carta, demonstrando, então, num primeiro manifesto, né, um total desacordo com as medidas propostas. Ok, então no dia 31, e não obteve resposta nenhuma de nenhum setor. No dia 31 de março, então, a SBPC, para se mostrar ainda mais ativa nesse processo e não somente publicar manifestos, organizou uma força-tarefa, né? Uma força-tarefa direcionada ao governador Moisés, aqui em Santa Catarina, incluindo, inclusive, uma das sociedades, uma das entidades científicas que é importante mencionar, a Fiocruz do Rio de Janeiro. Então, é uma força-tarefa com vários profissionais que poderiam ajudar, inclusive, com o desenvolvimento de estudos ou verificação de dados, enfim, ajuda técnica científica para combater ou diminuir a expansão desse contágio todo. Não obtivemos resposta nenhuma em relação a isso. Já no dia 3 de abril, então, isso foi no dia 31 de março, que essa força-tarefa se colocou à disposição do governador do estado, e nada aconteceu. 3 dias depois, dia 3 de abril, o governador, juntamente com a FAPESC, eles lançam uma campanha de voluntários. Eles chamam voluntários através de um formulário na internet, chamando voluntários para ajudar no combate. Assim, sem critério nenhum, simplesmente qualquer um que quisesse poderia preencher esse formulário e ajudar. Ok. No dia 6, e a gente ficou sabendo disso pelas redes sociais, tá? Porque não foi obtido resposta da força-tarefa anterior, então é bom registrar isso, ok? No dia 6 de abril, então, houve mais uma manifestação pela SBPC, com todas as entidades científicas. E o que diz, né, essas manifestações? Na verdade, elas alertam mais ainda através de dados científicos, mostrando que, por exemplo, exemplos de Milão, que teve a campanha Milão não pode parar, assim como, né, o presidente da República aqui no Brasil também falando que o Brasil não pode parar, e mostrando dados científicos e sérios e concretos de que essa medida não ajudou em nada, e hoje a gente tem o resultado, né, desse caos. E aí, no dia 7 de abril, então, continuando aqui na linha do tempo, o governador Moisés afrouxa ainda mais as medidas de restrição, através de uma portaria 230, que aí permite, então, serviços não essenciais, né, como salões de beleza, cabeleireiros, lojas de carro, etc. E aí, no dia 8, o secretário da Saúde, o professor Paraná, confirma que o isolamento é a melhor saída. Então, assim, a gente tem o governador do estado dizendo que realmente, ele até fala que o isolamento é a melhor saída, tal, mas ele afrouxa através de portarias. Aí nós temos o prefeito de Florianópolis, que também acaba afrouxando também, mas diz que o isolamento ainda é a melhor saída. E a gente tem o secretário da Saúde falando a mesma coisa, só que há um descompasso, porque eles esperam que o cidadão comum simplesmente assuma responsabilidade civil de ficar em casa e não sair, mas se as próprias entidades públicas, as pessoas públicas, né, os nossos governantes estão afrouxando através de portarias, fica um pouco confuso para a sociedade entender o que é para fazer, né? Então, pensando nisso, eu já quero fazer um link aqui. Isso aqui é só um geral do que aconteceu nas últimas semanas e a pressão que a SBPC regional aqui de Santa Catarina tem feito para tentar
né, nortear ou ajudar, enfim, o governo a fazer decisões mais sérias e mais concretas. Então, depois a gente vai deixar na descrição desse vídeo os links onde todos podem acessar esses documentos, esses manifestos, e se interarem sobre o que os cientistas catarinenses têm batalhado, sabe? Então, é importante salientar que todos esses manifestos foram assinados por várias entidades científicas no estado inteiro. Então, não é só um movimento aqui de Florianópolis, é do estado todo. E o que mais nos preocupa nisso tudo é a questão de o aumento do contágio e a comunidade que mais vai ser afetada, que são as comunidades que são menos favorecidas. Então, a questão das ciências sociais agora é muito urgente. Então, eu já quero passar a palavra para a Miriam, porque eu recebi uma pergunta aqui pelo direct do Instagram, que é o seguinte, já vou passar a bola para ti, Miriam. Diga. O que fazer com as pessoas mais pobres? O que fazer com as pessoas mais pobres em relação ao que está acontecendo? Uma pergunta direta. Eu acho que é uma pergunta que muita gente faz. Eu acho que aí, justamente, eu acho que essa pergunta todos nós nos fazemos, e eu acho que essa é uma questão, né, crucial do papel das ciências sociais nesse momento da pandemia, que é de entender que os efeitos desse vírus não são iguais, dependendo de onde tu vive e onde, né, da forma como as condições sociais e econômicas das quais tu tens. Para pessoas de camadas médias como nós, professores, né, cientistas da universidade, que moramos em casas confortáveis, com espaço, o confinamento é possível algumas pessoas e é realmente algo que te afasta, digamos, se tu fica em casa, tu pode estar afastado dos focos de contaminação. No entanto, dependendo da situação onde se vive, ele sabe que a situação nas quais vivem, né, as favelas, as situações de ocupação, o espaço físico é muito pequeno, é muito estreito, o que faz que não funciona a mesma noção de isolamento, tal como a gente tem para a gente, não tem o mesmo impacto para pessoas que vivem em outras situações, onde, por exemplo, né, não tem água. Como que a gente pode, né, a gente vai ver assim, todas as indicações, né, nós sabemos de cor e salteado, lave as mãos toda hora, passe álcool gel. Ora, numa situação de falta de água, como é que tu vai poder lavar as mãos toda hora? Então, portanto, uma das coisas que nós temos, né, apontado é que não pode se responsabilizar individualmente o sujeito digamos, a prevenção não é algo individual. A prevenção ela é, sim, uma responsabilidade do Estado. Ela é uma responsabilidade social. Porque se criar as condições para que as pessoas possam ficar em isolamento, não cabe à pessoa individualmente. Então, por exemplo, né, uma questão que é muito próxima das camadas médias, a questão das empregadas domésticas, das diaristas, das faxineiras, né, que vão na casa das pessoas. Foi todo um movimento que não foi, digamos, um momento fácil de se conversar com pessoas próximas da gente e dizer, não, a gente não... as pessoas que trabalham em nossas casas, elas devem ficar na casa delas e a gente deve continuar pagando como se elas estivessem vindo. Isso é uma coisa também da desigualdade social no Brasil muito complicada, porque as pessoas dizem, não, mas é diarista, eu pago quando venho trabalhar, não venho trabalhar, não vou pagar. Então, vocês veem um pouco como a pobreza, ela é parte de relações sociais que envolvem diferentes posições e classes sociais também aqui. Então, essa pergunta, o que fazer com as pessoas pobres? Primeira questão nós temos responsabilidade social com as pessoas que trabalham em diferentes serviços com a gente, com as quais a gente tem, né, relações de trabalho, e nós temos que manter esse salário. Isso é uma primeira responsabilidade cidadã, ética nossa. Depois, pessoas pobres também é uma categoria muito ampla. Nós temos que também entender em que circunstâncias e que forma que estão vivendo essas pessoas,
para isso também a gente vai tentar entender, por exemplo, uma das coisas que tem, né, que a gente está vendo são inúmeras iniciativas muito interessantes de cesta básica, de distribuição de alimentos. Eu acho muito bom, muito salutar de ver a sociedade civil se mobilizando. Mas, para além da sociedade civil, isso é, sobretudo, uma responsabilidade do Estado, né? Felizmente, graças ao trabalho da oposição na Câmara e no Senado, se conseguiu esse auxílio de R$ 600, que parece, pelo que hoje já fiquei sabendo, já está sendo depositado na conta das pessoas que se cadastraram. Mas vejam, isso é algo que há anos se vem falando a respeito da renda mínima. Vocês podem imaginar que no Brasil, agora todo mundo voltou a falar positivamente do Bolsa Família, mas nas últimas campanhas eleitorais, o Bolsa Família era visto como algo assistencialista. Vocês têm ideia, não sei se todo mundo tem ideia, de que o valor do Bolsa Família vai depender de número de crianças, etc., mas é em torno de R$ 100. Se a gente pensa o que é R$ 100 na economia de pessoas de camadas médias, vocês sabem que é algo bastante, né? E as pessoas vivem, e sobretudo mulheres, chefes de família, que cuidam das casas sozinhas, vivem com esses R$ 100. Esses R$ 100 do Bolsa Família faz uma diferença muito grande. Portanto, o que fazer com as pessoas pobres é, por um lado, uma posição individual nossa, enquanto uma posição cidadã, uma posição ética, da gente de continuar, digamos, nessa relação, né? E, sobretudo, apoiar financeiramente as pessoas que estão nas nossas redes de relações, de trabalho, etc. Mas é também algo que nós temos que exigir dos nossos governantes, do Estado, que se criem condições de efetivamente se garantir que essas populações não sejam atingidas de forma tão rápida. Só um exemplo bem recente de ontem, né, aqui em Florianópolis, o supermercado Imperatriz na Mauro Ramos foi fechado porque descobriram que tinha 3 funcionários que estavam, né, parece que está com situação muito grave. Eu só li também pela imprensa, né, geral, não sei dados muito precisos. Mas o que não foi dito quando se falou no supermercado, o que não foi dito é que supermercado é esse, aonde está localizado esse supermercado, quem são as pessoas que trabalham nesse supermercado e qual é a população que compra nesse supermercado. É um supermercado que fica na Mauro Ramos, em frente ao Morro da Queimada, que é um dos lugares de grande concentração de população pobre, de população negra em Florianópolis. E, portanto, vejam, não é um supermercado qualquer, não foi o supermercado Angelone da Beira-Mar Norte, não. Foi esse supermercado que é frequentado por pessoas que são esse grupo mais vulnerável nesse momento da epidemia, da pandemia. Ô, Miriam, eu queria aproveitar, já que você tocou nessas questões de esfera política, e lançar aqui uma pergunta que nos chegou pela internet, de uma pessoa que está acompanhando a gente. A pessoa fala o seguinte: o Siddhartha Ribeiro, pesquisador da Federal do Rio Grande do Norte, da área de neurociências, bem conhecido aí nas redes sociais também, segundo essa pergunta, então, fala assim: o Siddhartha Ribeiro fala sobre possíveis aliados da ciência, inclusive entre os militares e no parlamento. Então, ele pergunta, não sei se vocês poderiam informar, quem seriam esses aliados e o que eles têm feito em termos de ciência, de apoio à ciência no combate à pandemia. Bom, acho que primeiro assim, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo já há pelo menos, desde que a Dilma, do impeachment da Dilma, a gente está vivendo um desmonte do apoio estatal das agências de financiamento à pesquisa científica nas universidades. Então, mas o que esse vírus, paradoxalmente, veio mostrar para a humanidade, e veio mostrar particularmente no Brasil, é de que quem vai nos salvar é a ciência. Não vai ser a religião, não vai ser a fé, não vai ser o senso comum. O que vai salvar a humanidade são as descobertas científicas e é a forma justamente de tratamento. Então,
Quem são nossos aliados? Claro, nesse momento, nós como cientistas, nós queremos que toda a população seja nossa aliada, apoie, né, a pesquisa científica, apoie e entenda justamente, quer dizer, o que é o método científico, diferentemente do senso comum. O método científico é algo que a gente vai testar, né? Por exemplo, tem todo esse debate aí nos últimos dias do remédio, que eu nem vou dar o nome aqui, que seria maravilhoso. Até melhor. Ora, a gente sabe que esse remédio ainda não foi testado segundo os parâmetros que nós temos, né, de grupo de controle, com um grupo, né, que está tomando remédio, etc. Então, nós sabemos que existem procedimentos científicos que eles são já consolidados enquanto formas de fazer pesquisa, e ao mesmo tempo também nós sabemos que uma das coisas centrais de ser cientista é a dúvida, e é que a gente pode o tempo inteiro mudar de posição, porque o conhecimento ele é sempre um conhecimento em processo. A gente descobre alguma coisa, ao descobrir algo, a gente pode também, vai colocar necessariamente em dúvida coisas que já estavam dadas como verdades, como coisas descobertas. Então, só para responder a questão, né, eu concordo que nós temos que ter muitos aliados, né, entre militares e no parlamento. Felizmente, nós estamos vendo que, nesse momento, essa tem sido, digamos, uma das poucas esperanças nossas de ver que no parlamento, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, nós temos visto deputados e senadores lúcidos, entendendo que não se pode desfazer da ciência e que a ciência é, sim, um campo central nesse momento. O paradoxo também disso é, essas mesmas pessoas que hoje estão nos apoiando são também aqueles que apoiaram o desmonte do Sistema Único de Saúde, do SUS, o desmonte das universidades, a falta de recursos para universidades, porque, vejam, muito do que está se colocando hoje mesmo, eu li sobre pesquisas que estão sendo feitas, entre outras universidades, aqui na UFSC, para se tentar encontrar formas mais baratas de fazer o exame, né? Porque a grande questão hoje no Brasil é que a gente não pode nem fazer exame para saber se a gente tem o Covid-19, porque não tem exames acessíveis, eles têm que ser importados de outros lugares. Mas, por exemplo, para fazer esses exames, as nossas universidades não têm né, vocês que são da área biológica podem falar melhor aí dos termos técnicos, mas nós não temos esses insumos, esses produtos que são necessários para fazer esses exames e, essa possível vacina ou medicamento, etc. Então, se nós tivéssemos a universidade funcionando a pleno vapor, nós já podíamos ter respondido muito mais rapidamente. Ao mesmo tempo, eu realmente parabenizo os meus colegas, que eu tenho visto isso, sobretudo nas ciências sociais, o quanto toda a nossa comunidade está mobilizada para, a partir das suas pesquisas anteriores, do seu lugar de conhecimento, ajudar a pensar em formas justamente de prevenção em diferentes grupos populacionais. Mas eu posso falar isso daqui a pouco, eu gostaria de escutar um pouco vocês também sobre como é que vocês veem essa questão das alianças aí, Muriel. Olha, eu acho que, como é que eu posso falar? O que a gente observa, né, na política, sempre tem a parte da oposição em qualquer governo, e a oposição é óbvio, né, que no atual momento são os nossos aliados, então parte do Congresso concorda com a ciência e quer que a ciência de fato trabalhe e faça com que toda essa expansão de contágio, né, que essa curva realmente seja alterada aqui no Brasil e a gente tenha uma taxa de óbito inferior aos outros países. Mas essa é uma realidade, assim, é interessante falar que é uma realidade não só do Brasil, mas é do mundo. Está faltando insumos para fazer esses kits, para fazer os testes no mundo inteiro. Então, um dado interessante de se mencionar, na Alemanha, cerca de 500 mil testes são recebidos lá por semana. Aqui no Brasil, chegou uma leva de 500 mil testes. Uma leva, e o pessoal já achou que é bastante, não é nada, nós somos 200 milhões de habitantes no Brasil. Então, e além disso, a gente tem que levar em consideração que os testes, tem pessoas que precisam fazer mais de uma vez o teste, que são os profissionais da saúde. E eles estão na frente ali do contágio, e essa galera já está doente.
Inclusive, eu não sei se é... Isso que está colocando, eu acho que essa é uma situação realmente super complexa e uma questão da qual, né, nós também do campo das ciências humanas, a gente tem muita preocupação justamente com a questão disso. Cada vida importa, né? Cada ser humano é uma pessoa que é pai de alguém, mãe de alguém, filho de alguém, irmão, tio, avô, todos nós, professor, amigo, vizinho, todos nós somos seres sociais porque nós nos construímos em relações sociais. São as relações sociais que nos fazem humanos. Veja como está sendo tão difícil para muita gente e tão sofrido esse isolamento de não poder se abraçar, não poder se encontrar, não poder, por exemplo, agora, né, já na minha própria família, já começou uma conversa assim, mas Páscoa, o que a gente vai fazer? Sempre tem festa familiar. Vamos passar um momento que para algumas famílias é importante se reunir. Esse ano, pela primeira vez na vida de muita gente no Brasil, não vai ter essa festa, que é uma festa religiosa, mas que é um momento de encontro também, que acontece não só, né, para quem é católico, mas também, por exemplo, nessa semana, também a Páscoa judaica, né, o Pêssar, que está acontecendo também nesse momento. Então, o que eu acho que é importante a gente pensar? De que cada pessoa, tu dizia, né, nós estamos aí agora com quem está na linha de frente, que são, né, todo o setor da biomedicina, da medicina, enfermeiros, médicos, todo mundo que trabalha nesse campo dos hospitais. E é isso, quer dizer, o que está sendo oferecido como proteção para essas pessoas? Nós sabemos que ainda é muito falho e ainda é muito, né, a gente não tem esses elementos que são. E aí que a gente vai ver, por exemplo, a gente vê um vídeo lá da Coreia, um enfermeiro se paramentando, colocando não sei quantas mil camadas de máscaras, isso e aquilo. Bom, o que nós temos que pensar um pouco aqui no Brasil? O que significa para a gente, né? Por exemplo, acho que uma coisa que nessa última semana explodiu aqui no Brasil é a questão da máscara. Né? A gente sabe que a máscara, e isso nas vezes que eu fui para o Japão, e para a China, e para a Coreia, sempre isso me chamou muita atenção de andar no metrô e de ver as pessoas usando máscaras o tempo inteiro. Não tinha nenhuma pandemia, nada, mas as pessoas têm esse hábito, já tinham esse hábito de usar máscara. Aqui no Brasil, logo no início, se falou em usar máscara, quase ninguém podia usar. O que eu estou vendo agora nesses últimos dias, e é muito interessante, o número... Então, uma vez que se disse, não, temos que usar máscara, temos que fazer máscaras caseiras, porque não temos máscaras, né, hospitalares suficientes no Brasil, vamos fazer máscaras caseiras. Não sei se vocês também não estão acompanhando isso, eu já recebi algumas dezenas de ofertas de pessoas que estão fazendo máscaras super lindas, coloridas, com florzinhas, e etc. Veja, a gente agora pode pensar, quer dizer, o que vai ser esse uso da máscara no Brasil de particular? E aí eu já estou vendo algo que está sendo muito importante, está sendo muito trabalhado por várias pesquisadoras, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Semana passada eu participei de um debate que estava a Angela Davis, que é o papel que as mulheres estão tendo nesse momento. Por quê? O que está se vendo agora? Que são as mulheres que fazem os serviços essenciais de cuidado da vida. São as mulheres, são as atividades femininas, mesmo feitas por homens, mas que têm esse caráter de cuidado, que são feitas pelas mulheres. Então, para pensar também nessa proteção do nosso corpo, de médicas, médicos, enfermeiros, também eu acho que essas questões de como é que a gente vê cuidado, proteção, o que é o lugar, né, desse profissional na nossa vida, isso também é algo que a gente tem, né, que pensar e avaliar para poder também enfrentar o que está acontecendo, porque realmente a gente já tem visto em outros lugares, tem sido a população, uma das populações de camadas médias mais atingidas, porque evidentemente outras populações, à margem, elas são as populações que são dizimadas, né? Sim. Miriam, deixa... Fale. Eu só queria fazer... Desculpa.
É que eu estou recebendo várias perguntas, está tendo muito interesse das pessoas nessas questões, nessa dimensão humana do problema, tá? Então, eu queria colocar aqui uma pergunta do professor André, da Universidade Federal da Paraíba. Ele disse que criou a live só para acompanhar hoje a gente, e ele pede o seguinte: gostaria que falassem sobre a fala do ministro Mandetta na coletiva de ontem, quando disse que estão realizando uma intervenção piloto numa comunidade e que ele tinha que analisar a cultura e toda a dinâmica das pessoas que ali vivem. Vibrei e repassei para o maior número de contato, trecho da sua fala, para pensarmos no quanto era importante se investir também nas ciências humanas nesse momento. Nesse momento as humanidades, como área, podem dar substancial contribuição para combatermos essa pandemia. E aí tem uma outra pergunta relacionada a isso, que é um pedido para comentar ações tomadas pelo governo paralelo, né? Então, as milícias e tal, nas comunidades mais vulneráveis. Vocês podem comentar, então, sobre essa questão das comunidades? Bom, eu vou falar, do André, né, que fez a pergunta, não sei quem fez a segunda pergunta, eu acho que essas questões são cruciais e elas são extremamente complexas de responder. Primeiro, eu já semana passada, inclusive, tinha chamado a atenção, e a vários colegas, em algum momento, né, o ministro da Saúde, na sua intervenção, disse: não, nós estamos criando agora uma força-tarefa com sociólogos e antropólogos, que nós temos que entender a cultura. Aquilo foi um momento de virada do discurso oficial, que era esse discurso de negar, né, justamente porque nós estamos, as nossas áreas, sobretudo antropólogos, sociólogos, filósofos, nós estamos sendo atacados pelo Ministério da Educação de forma direta como áreas totalmente inúteis. Então foi muito interessante e, claro, foi bom de ver que há essa preocupação. Sem dúvida, e hoje mesmo, né, foi lançada a Fiocruz, que é uma das principais instituições de pesquisa na área de saúde, e de saúde com apoio de cientistas sociais, inclusive é dirigida, né, por uma cientista social nesse momento, lançou um edital justamente para pesquisa em comunidades que a gente pode considerar hoje essas comunidades vulneráveis, sem dúvida. Mas esse trabalho não é um trabalho que a gente vai começar de hoje, vai se ir numa comunidade para entender o que está sendo. Não, esse trabalho é feito por pesquisadores que já estão há anos trabalhando nessas comunidades e que, portanto, já têm vínculos e relações sociais que vão levar adiante para pensar como que essas questões estão sendo trabalhadas, que é o caso, por exemplo, quando a gente pensa nas comunidades indígenas, que, infelizmente, nós já temos, hoje eu já vi que nós já estamos, no segundo levantamento do ISA, que é o Instituto Socioambiental, que nós já temos vários casos, infelizmente, de indígenas de diferentes tribos. Hoje eu ouvi que era de um indígena Yanomami, infectado com o Covid-19. Ora, a questão da saúde indígena é uma questão na qual tem muitos antropólogos trabalhando diretamente e justamente pensando como articular as práticas de cura tradicionais com as práticas da biomedicina, porque a gente sabe que para um sarampo, para um Covid-19, nós precisamos das práticas da biomedicina também, aliadas com as práticas tradicionais, e também pessoas que conhecem como é a vida social nesses lugares, onde a vida social implica em comunidade, em corpos próximos. Como criar mecanismos de protocolos, instruções para as pessoas, que para nós é isso, lava a mão com água e sabão na torneira. Como fazer isso numa comunidade indígena que vai lavar a mão no rio, etc. Quer dizer, ou seja, nós temos toda uma reflexão sobre como é que a gente vai criar formas de prevenção nesses grupos. Quem vai fazer isso? Pessoas que estão já trabalhando já com esses grupos há muito tempo e que podem fazer essa articulação. Né? Eu acho que tu falasse também algo sobre o governo paralelo, mas eu não sei muito bem, eu não sei muito bem o que tu está entendendo pelo governo paralelo nesse momento, tá? Eu não estou acompanhando. Acho que a referência é as milícias, né? A esse comando que é muito... Isso.
Bom, eu também não sou especialista dessa área, temos vários colegas que têm trabalhado no campo da violência, da segurança pública. Sim, infelizmente, no Brasil, em muitos lugares, na falta de Estado, são esses grupos paralelos, traficantes e milicianos, que têm já há um certo tempo ocupado o lugar de Estado. Agora isso, o traficante, eu vi, até no jornal de Portugal, os traficantes colocaram uma placa lá, não pode sair. Bom, mas isso não é novo em relação ao coronavírus. São comunidades onde esses poderes paralelos têm atuado também do ponto de vista da assistência social e da construção de leis internas. Infelizmente, as milícias, como vocês sabem, elas não têm sido combatidas, e pelo contrário, elas continuam atuando de forma cada vez mais presente, e sobretudo o problema central que está ligado a esses grupos paramilitares é que são grupos que estão também se beneficiando com, por exemplo, já tem, assim como o tráfico de drogas, ele está associado, não só cocaína, maconha, heroína, etc., mas vai vender também remédios de taxa preta ou remédio abortivo. Já está também no tráfico esses remédios que estão sendo ditos como possíveis remédios que vão curar do Covid-19. Ou seja, vejam, são também economias paralelas que se alimentam desse pânico e dessa falta de Estado que nós temos no Brasil. Perfeito, Miriam. A tua fala, então, remete à importância desse conhecimento acumulado pelas ciências sociais até agora, para que a gente possa entender o pano de fundo e, a partir daí, ter ações em função da epidemia, né? Então, eu vou colocar uma pergunta que veio na sequência aqui, que eu imagino que ainda não se tem resultados novos frente à pandemia, né? A pergunta é, desde que iniciou a pandemia, o que se tem de produção na área de ciências humanas? Eu não sei se deu tempo, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Olha, assim, a primeira coisa, junto com esse, já recomendo, pode entrar na página da SBPC de Santa Catarina, que também está na página da ANPOX, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, da qual atualmente eu sou presidenta. Nós temos publicado diariamente análises de cientistas sociais, geógrafos, historiadores, sobre a pandemia, sobre diferentes aspectos que estão acontecendo em relação a isso. Por exemplo, nós temos desde semana passada um artigo muito interessante que nós publicamos, era de uma geógrafa de Rondônia, mostrando como em Rondônia, a gente pensa, no meio da Amazônia, o vírus não chegou lá, etc., mostrando isso, a forma galopante como o vírus chegou em cidades do interior de Rondônia. Nós também tivemos vários artigos semana passada de pesquisadoras feministas trabalhando sobre essas questões que nós estamos vendo na mídia também, do aumento de violência contra mulheres, e a violência desde o espancamento, mas também da morte. Já tivemos, nesse período do isolamento, um número significativo de feminicídios, e que são agravados justamente por essa convivência nesse espaço doméstico. Nós temos também reflexões, tivemos nesses trabalhos, reflexões sobre também a diferença. Hoje mesmo me mandaram uma postagem que eu achei muito interessante, mostrando que onde nós temos mulheres na presidência, Angela Merkel, nos países escandinavos, etc., que tipo de política, há pouco a Muriel falou sobre essa política da Alemanha de testagem massiva, como as políticas que estão sendo levadas em lugares onde, não por acaso, são mulheres chefes de Estado, são políticas muito mais preocupadas com aquilo que eu dizia da preocupação com a vida, da preocupação com o cuidado, das implicações sociais de que o isolamento tem para a vida das mulheres. Então, nas ciências sociais, hoje mesmo à tarde, a gente teve um debate entre a Associação Brasileira de Antropologia
e a Associação Portuguesa de Antropologia, foi um debate de cientistas portugueses e brasileiros, e foi extremamente interessante também, foi falar o número de blogs, revistas e de publicações de cientistas sociais nesse momento, analisando diferentes aspectos do que está acontecendo com essa pandemia, é muito interessante e remete justamente a isso, a diferentes dimensões, desde pensar a questão, por exemplo, que tem tomado as redes sociais também nos últimos dias, que é a questão do ensino à distância para crianças e para jovens da universidade. O ensino à distância também foi um dos artigos que saiu também no nosso boletim. É isso, quer dizer, qual a acessibilidade à internet que se tem no Brasil? Sim, todo mundo tem celular com internet, mas é uma internet de baixa qualidade, que não dá para ter aula. Como é que a gente vai poder ter aula numa casa com um monte de pessoas juntas ali? Ou seja, tem uma série de trabalhos que estão mostrando isso, como também essas políticas, essa própria política do Estado de Santa Catarina, de querer, então, né, de implantar agora o ensino à distância para as escolas públicas do ensino básico. Bom, nós já temos estudos mostrando que isso vai aumentar a desigualdade entre estudantes que têm condições econômicas de ter um computador, de ter uma internet de qualidade, de ter uma residência onde possa acessar, de não precisar estar cuidando de um irmão menor porque a mãe saiu para trabalhar de caixa do supermercado, e etc., de outras crianças que não vão estar. Quer dizer, essa desigualdade ela já vai se produzir nessa opção educacional que foi feita aqui em Santa Catarina. É só um dos múltiplos exemplos. Ou seja, bastante coisa, né? A gente está chegando, assim, já um pouco perto do final. Eu queria colocar mais duas perguntas. Uma direcionada um pouco para a Muriel, que talvez possa responder um pouco sobre essa questão dos testes, que é a seguinte: se a gente tivesse insumos para a ciência, né, se a gente não tivesse tido tantos cortes, tantas dificuldades para a produção científica, a gente poderia hoje estar respondendo melhor a essa questão dos testes, por exemplo, tendo fabricação de testes? Com certeza. Obrigada pela pergunta. É uma pergunta ótima, porque, assim, o Brasil, ele vem se destacado no campo das ciências biológicas faz muito tempo. Os governos anteriores investiram bastante, né, em ciência e tecnologia, mas aí eu vou fazer um adendo, né, nas ciências sociais nem tanto, e agora a gente também está colhendo, né, frutos disso. Então, não adianta você ter as ciências biológicas indo de vento e polpa e a outra parte, né, da sociedade nem tanto. O que adianta ficar emitindo foguete, por exemplo, e a galera passando fome, né, na periferia. Então, é bom sempre lembrar disso. Mas, sim, nós tínhamos condições. Por exemplo, hoje a gente tem a Fiocruz, que é uma instituição de ponta, que se não tivesse havido tantos cortes, imagina, na época da Zika, vamos pegar a Zika como exemplo, olha o que eles fizeram um milagre. Gente, demora em torno de 10 anos para uma vacina ser realizada, do início ao fim do processo, porque você que tem que desenvolver, além de desenvolver a fórmula química, né, do medicamento, você tem que testar in vitro, né, que são em células, aí depois fazer testes em animais e depois fazer testes em humanos. Então, assim, todo esse processo demora entre 10 a 15 anos. Então, assim, agora a luta em busca da cura no mundo inteiro está na mesma velocidade, todo mundo está querendo fazer isso e logo. Só que o problema é que aqui no Brasil, como teve tantos cortes, vários laboratórios fecharam, não tem mais tanto aluno de pós-graduação para efetuar as pesquisas. Então, a gente até poderia falar, na sequência, eu acho que para um fechamento, falar um pouquinho dos cortes, né, que aconteceram, e mesmo no meio da pandemia, acontecem. Então, assim, a gente está num cenário nada agradável, não é otimista, mas eu acho que agora o brasileiro ele tem a oportunidade de fazer pressão
para os chefes de Estado, né? Mas todos os cidadãos, de uma maneira ou de outra, ou se associando a alguma sociedade científica, ou um centro comunitário, ou um partido político, não importa, mas todo mundo acho que tem um dever agora de cidadão de fazer pressão no governo para duas coisas. Fazer investimento para tentar ir em busca da vacina, mas assim, vai demorar, então isso vai se perdurar aí uns bons meses, e investir nas ciências sociais, porque, por exemplo, quando o Temer assumiu o poder, depois do golpe, teve 97% de corte de investimento na área de assistência social. Então, a gente está falando dos CRAS, por exemplo, que agora estão tendo que fazer milagre, dependendo de doação da comunidade, sabe? Para dar cesta básica para o pessoal da periferia, para aqueles menos favorecidos, ou aqueles usuários de drogas. Então, assim, a situação ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, tem muito a ser feito, mas... E outra coisa, o Brasil tem um grande problema e sempre teve. Também isso foi uma falha dos governos anteriores, de maneira geral. Nós nunca fabricamos insumos para pesquisa. Por exemplo, quando a gente faz pesquisa na área de farmacologia, né, que é a minha área, a gente precisa de reagentes. E o Brasil, ele não produz esses reagentes. Então, os reagentes vêm de fora. Então, a gente paga um valor 10, 15, 20, 100 vezes mais caro do que outros institutos de pesquisa, e demora 6 meses para chegar o reagente aqui, porque é importado. Então, essa é a nossa realidade, era a nossa realidade e ainda é. E agora não tem como criar fábricas, indústrias do nada, entendeu? Então, assim, eu não vejo um cenário muito positivo agora, no atual momento, porque a gente depende de outros países para ter insumos para fazer os kits. Então, talvez, o brasileiro é muito criativo, então a minha esperança talvez, usar a biotecnologia, fazer caminhos diversos para alcançar o mesmo objetivo, e não depender, né, de insumos do exterior, porque já estamos tendo provas disso, né? Os Estados Unidos não está mais exportando máscaras da 3M, então os insumos vão ficar pro país que produz aquele insumo, porque agora todo mundo quer a cura, todo mundo quer a vacina. Então, assim, um outro recado: não usem hidroxicloroquina, não tire esse medicamento do mercado. Tem pessoas que precisam desse medicamento para sobreviver, para continuar suas vidas. Então, por favor, não usem, não usem, não usem. Se isso fosse a cura, não teria essa pandemia. Então, ponham isso na cabeça. O presidente Bolsonaro não é cientista, gente. Ele não é cientista. Não usem. Perfeito, Muriel. Que a Muriel está colocando, eu acho que é muito importante ter claro disso. Quer dizer, nós vivemos a primeira semana, primeiro, esse ataque às ciências, né, ao corte de bolsas, e particularmente ao corte de bolsas na área de humanas. Isso é uma política, né, nas portarias da CAPES, de que são áreas, eram consideradas com menos impacto para a economia do país, e agora a gente está vendo, quando a gente tem um problema humanitário, como uma doença que pode tocar todas as pessoas, a gente vê que sim, que é fundamental investir em todas as áreas científicas, porque as áreas científicas se complementam. Quer dizer, não adianta, a vacina, ela está sendo feita para ser aplicada em pessoas, e são essas pessoas que são as que nós estudamos, e que nós sabemos que elas não são todas iguais, né? As pessoas, elas não... Por mais que o ser humano seja todo igual em todo o planeta, nós sabemos que, dependendo de marcadores sociais de diferença, ou seja, de gênero, de raça, de cor, de orientação sexual, do lugar onde mora, de classe social, que as pessoas não são iguais perante a pandemia. Então, eu acho que isso é uma questão, primeira, de dizer assim, todas as ciências são super importantes e elas se complementam, né? Então, a gente brinca que todas as ciências são humanas, porque todas as ciências trabalham justamente em prol da humanidade. Tá? Exato. Não muito legal. Das ciências humanas. Mas a muito outra questão que, efetivamente, esse governo, em particular, tomou as ciências humanas como o seu foco de ataque direto, né? E o que aconteceu e que está acontecendo com as bolsas da pós-graduação é um desmonte de um sistema que
quem está fora do sistema de formação de ciência e tecnologia não tem a dimensão de quantos anos se leva para montar um laboratório de pesquisa, para montar uma equipe de pesquisa. Isso se pode muito rapidamente acabar com essa equipe não tendo bolsas de iniciação científica. A bolsa de iniciação científica hoje no Brasil é menos que a metade do salário mínimo, é R$400. Mas ela é fundamental para a sobrevivência de muitos jovens na graduação, e essas bolsas, e ao mesmo tempo as bolsas de mestrado e doutorado também, que estão totalmente sucateadas há anos, que não tem reajuste, né? A bolsa de mestrado é R$1.500, a de doutorado é R$2.200. Nós vivemos agora, eu tenho vários casos de alunos meus que ficaram de um dia para o outro absolutamente sem nenhuma fonte de renda, porque quando tu é bolsista, tu é pesquisador, tu não pode ter outro trabalho. Então, muitas pessoas deixaram empregos como professor na escola pública, por exemplo, para assumir uma bolsa no doutorado, e simplesmente a CAPES cortou essas bolsas. Depois de muita pressão das sociedades científicas lideradas pela SBPC, o presidente da CAPES disse: houve um engano, um erro. A CAPES teria se enganado em 6.000 bolsas, na atribuição de 6.000 bolsas. Como vocês veem, é um engano bastante forte, né, para a gente entender como engano, mas como a gente também sabe, né, a partir de um autor que a gente gosta muito da sociologia, que é o Erving Goffman, é a questão de manter as faces, né? Então, a CAPES teve que, para manter a face, dizer: não, foi um engano, ao invés de dizer isso, não, efetivamente nós não investimos, né, não queríamos mesmo, achávamos que isso era desnecessário. Espero, mas só que infelizmente não parece tão evidente que face ao que está acontecendo agora. Quando se falava aqui, naquela pergunta das alianças, do ministro da Saúde, e todo esse embate que está tendo agora entre uma posição, né, do presidente e o ministro da Saúde, eu acho que são posições que refletem também formas da sociedade brasileira estar se colocando frente ao que está acontecendo. Eu espero que nesses embates, que o campo no qual nós estamos, que esse campo do pensamento, da reflexão, da ciência, da pesquisa, que ele prevaleça como um campo valorizado na nossa sociedade. Né? Tu falasse aí do exemplo de como as ciências humanas são pouco valorizadas. Eu queria só lembrar o último edital da FAPESC, que é a nossa fundação aqui em Santa Catarina, a qual nós também, né, relembrando o professor Silvio Coelho dos Santos, lutamos muito para que ela existisse, o edital PRONEM, que é um edital importante. Dos 11 projetos aprovados, havia apenas um na área de humanas, letras, literatura, e todos os outros projetos eram de áreas biológicas, tecnológicas, etc. Nada contra a qualidade dos projetos que foram aprovados, mas o que está em jogo nesse tipo de aprovação é que a sociedade catarinense, através da sua fundação de pesquisa, anuncia que faz uma escolha sobre onde investe, faz investimento para a produção de conhecimento. E sem investimento na produção de conhecimento nas áreas humanas, como é que a gente pode avançar? Por exemplo, um projeto, né, no qual nós concorremos era um projeto para analisar a violência nas escolas, como que as questões de violência aparecem do ponto de vista da educação. Algo que é fundamental hoje na sociedade que a gente vive. Mas esse projeto, por exemplo, ele foi preterido, apesar de ter uma avaliação excelente, em função de outros projetos que foram considerados prioritários para a indústria, para o setor econômico de Santa Catarina. Nós estamos vendo claramente, quer dizer, esse embate, economia versus saúde. Não existe esse embate, gente. A economia só pode existir para produzir saúde, para produzir sociedade, para produzir seres humanos. Sem seres humanos, não vai ter economia. E nós não podemos inverter, né? Não pode pensar primeiro na economia e depois nas pessoas. Não, nós temos que pensar primeiro nas pessoas, porque são essas pessoas que é o trabalho das pessoas que produzem economia. Né? Algo que a gente aprende no ano de faculdade, quando a gente faz ciências sociais, que é isso, que a riqueza ela se produz pelo trabalho humano. Então, nós precisamos de seres humanos para produzir riqueza.
Eu posso Perfeito, fazer um Miriam, achei comentário? fantástico. Pode. Eu só queria comentar para quem chegou depois, né, que foi muito interessante essa fala sobre a complementariedade das ciências, e isso ficou muito evidente aqui no debate, que a gente tem uma pesquisadora das ciências humanas, e a Muriel é da área de farmacologia, por isso ela está falando com muita propriedade em relação à questão dos fármacos e tudo mais. Então, eu queria agradecer vocês, vou passar a fala para a Muriel fazer o comentário, e depois eu queria fazer uma última pergunta, tentando buscar um otimismo aí no final aí da nossa condução. Pode falar, Muriel. Não, só para complementar o que a Miriam falou, porque é bem importante. Para haver uma economia, né? O Brasil não pode parar. Não, o Brasil pode parar por um tempo, porque não adianta, se não parar, a gente vai parar de algum jeito. De um jeito ou de outro vai parar. Porque as pessoas não podem morrer, as pessoas têm que ficar em casa. A ciência hoje diz, fica em casa, até para ficar. Então, fiquem em casa, primeiro ponto. Segundo ponto, o que fazer com esse tempo ocioso? Gente, a gente tem que se articular de alguma maneira para fazer pressão nos governos, nossos chefes de Estado. Por quê? Porque é interessante, né? Não tem dinheiro para ciência social, não tem dinheiro para ciência biológica agora para desenvolver vacina, não tem dinheiro para um monte de coisa, mas tem como é que eu posso falar? O governo, ele tem dado descontos, perdoado dívida de banqueiro. Então, não vem falar que está tendo falta de dinheiro no Brasil. O Brasil tem dinheiro, tem de onde tirar dinheiro e está tendo cortes logo na área que a gente mais precisa numa pandemia. Então, a gente tem que ter retomada das bolsas de mestrado e doutorado que foram aprovadas esse ano, porque essas pessoas já estão passando dificuldades, porque já estão morando nas cidades onde foram aprovados, já estão tendo que pagar aluguel, estão tendo que comer, e tem que ter investimento para desenvolver essas áreas, porque sem as áreas das humanas e das biológicas agora, a gente vai ter um cenário não muito promissor nos próximos meses. E o que a sociedade civil pode fazer agora de uma maneira ou de outra tentar se informar e fazer pressão. Todo mundo, as pessoas têm Facebook, Instagram, Twitter, ficar enchendo o saco dos políticos o tempo todo. Se informem, gente. Vocês têm o direito, como cidadão, de fazer pressão no governo e favorecer esse cenário para todo mundo, porque a economia já está tendo consequências, claro, vai ter um baque, a gente vai sofrer com isso, só que a gente vai sofrer mais ainda se a gente ficar parado e ficar fazendo discurso terraplanista. Então, é só isso. Perfeito, Muriel. A gente vai se aproximar agora, então, para o encerramento, e eu queria colocar assim, uma pergunta que eu não sei se vai dar para ser respondida rápido, mas toda essa nossa conversa me levou a várias reflexões, né, quando a Miriam falou da questão das diaristas, por exemplo, né, o que eu estou fazendo, eu faço uma vez por semana, que era a frequência que a minha diarista vinha, né, eu dou um pedal até a casa dela, deixo um saquinho de banana com o valor da diária dela no portão, porque ela tem uma mãe idosa, né, e ela, então, tem que estar tomando muito cuidado, e eu estou apoiando ela muito nesse cuidado. Então, assim, é algo que eu não me imaginaria fazer em outro momento, mas que agora, né, está super natural, no meu caso, tentar apoiar essas pessoas. E eu estou vendo muitas pessoas também, no âmbito individual, agindo dessa forma mais solidária, apoiando o semelhante e tudo mais. Então, eu pergunto para vocês, será que, não de imediato, mas será que a gente pode esperar para daqui a um tempo, a partir disso, um ponto de virada desse nosso individualismo, tanto, né, em relação ao que o cidadão pode fazer, quanto em relação a essa noção, a essa capacidade de se informar e de cobrar melhor, né, os nossos representantes para que tomem ações mais acertadas. Então, será que as ciências sociais, por exemplo, veem isso como otimismo, como uma possibilidade de um ponto de virada social? Eu deixo, então, essa pergunta para vocês, para a gente encerrar por hoje. Olha, eu acho que sim, eu acho que essa é a nossa esperança, né, Bárbara, da gente, que o que está acontecendo nesse momento nos ajude também a pensar de outras formas. Eu tenho participado de inúmeras redes, né, listas de WhatsApp, de conversa, etc. Mas, por exemplo, de uma rede de pessoas que todo dia faz
um momento de autocuidado, de cura, de escuta, porque também é um momento de que nós estamos vivendo, as pessoas estão vivendo em muito sofrimento, né? Esse isolamento e tudo que está ligado, né, ao pânico da morte, dos familiares, da morte de si, né, dos riscos para si mesmo, é algo muito, muito, muito grave e muito importante. Então, eu acho que a gente está criando também novas formas de escuta, de diálogo, e eu concordo contigo. Eu espero que quando a gente sair desse momento, a gente passe a não esqueça dessas redes e passe a valorizar de outras formas. Eu acho também outras coisas que têm sido pensadas. A própria, nós estamos aqui, né, conversando, alguém lá, o André, né, lá da Paraíba, mandou uma mensagem, quer dizer, tá, a gente teria feito esse conversa ali, naquele lugar super agradável, que queremos muito ir ali beber uma cervejinha, no Rio Tavares. Mas também esse tipo de conversa, agora, que está acontecendo, né, em rede internacional, é também super interessante. Também a gente está criando novos laços sociais que a gente não criaria com a nossa vida totalmente presencial. Então, sem dúvida, eu também acho que esse momento onde o virtual ocupa um lugar central nas nossas vidas, isso também pode trazer transformações muito importantes. Mas eu queria voltar lá para acabar só dizendo o que eu falei no início. Sem dúvida, o que é o isolamento dentro de casa e o que tem sido a nossa vida, que é limpar a casa, cozinhar, cuidar de criança, ensinar a criança em casa trabalhos escolares, dialogar com as pessoas que são próximas, que estão sofrendo para acalmá-las, etc. Ou seja, são todas tarefas do cuidado, né? E essas tarefas de cuidado que são essenciais, nós estamos vendo como elas são essenciais para a vida humana. E eu acho que é isso que é o feminino que está emergindo como valor desse momento. Eu espero que a gente saia dessa mantendo a valorização do quanto isso é importante. Eu acho que todo mundo que está passando por esse momento está vendo o quanto cuidar da casa, cuidar de si, cuidar dos outros, quanto isso leva tempo, quanto isso traz também satisfação. Eu acho que a gente devia pensar e aproveitar o que tem de bom também nesse momento, para depois que acabar esse momento, para a gente continuar fazendo isso, né? Esse saquinho que tu leva lá todo dia, toda semana. Eu acho que é isso que a gente tem que continuar pensando de forma solidária e comprometida mesmo com a transformação social. Perfeito, eu concordo com tudo que a Miriam falar. Não, eu concordo com tudo que a Miriam falou. Eu acredito que a maioria das pessoas, não todas, mas eu acho que a maioria das pessoas vão sair dessa pandemia de um modo diferente, mais reflexivas. Não tem como as pessoas não refletirem em algum certo momento sobre o que está acontecendo, pensar nas pessoas que estão em situações piores que elas. Eu acho que o senso de solidariedade vai aumentar cada vez mais. E com o passar do tempo e aumento de número de mortes, eu acho que as pessoas vão começar a tomar um pouquinho mais de consciência e talvez não escutar as pessoas que estão falando o contrário da ciência, né? Por exemplo, nos dias atuais, e afrouxando essas medidas restritivas do isolamento. Eu estou frisando ficar em casa, porque até agora é uma das únicas certezas que a ciência tem, que é o melhor a ser feito agora. Então, cada dia por vez, e vamos segurar a nossa ansiedade. Acredito também que o papel da mulher agora, no mundo inteiro, está sendo fundamental. Não tem como negar isso. E em momentos históricos a gente já viu isso, né? Então, o padrão se repete e mesmo assim ainda há uma desvalorização. Então, peço que as pessoas também avaliem isso, né? Avaliem o seu machismo e tentem pensar no machismo estrutural, né? Que a gente vivencia todos os dias e que já é uma coisa intrínseca na sociedade brasileira e em várias outras do mundo, na maioria, né? Então, concordo com a Miriam e eu acho que a gente tem que ter um pouco de esperança e confiar na ciência, mais uma vez, e ficar em casa. Bom, eu só queria acrescentar uma coisa, né? Que a gente tem pensado muito, quer dizer, assim, a gente vai sair daqui, vai valorizar mais. Eu acho que nós somos professoras, né, na universidade, na UFSC, e a gente tem
vivido muito esse momento, bom, não estamos dando aula, etc. Eu acho que quando a gente voltar, a gente vai, o espaço da sala de aula vai ter outro lugar na nossa relação com os estudantes e no processo de aprendizagem. Eu acho que a gente tem que justamente levar essa experiência para a formação dos nossos estudantes e para o nosso lugar, né, também na sociedade, que é esse lugar de professoras cientistas que somos. Perfeito, muito obrigada, concordo com você também, Miriam. Então, que a gente saiba usar, né, toda essa problemática como oportunidade de crescimento, né, de aprendizado, em qualquer área de atuação, profissional, na família, enfim. Então, queria agradecer muito a vocês duas, né, que acho que trouxeram muitas reflexões, muita informação interessante, né, eu acho que foi muito bacana a gente ter toda essa abordagem, né, do quão as ciências humanas estão contribuindo nesse momento crítico, já contribuíram e vão contribuir no futuro, então, para a gente valorizar, né, como a Miriam falou, todas as áreas da ciência que se complementam, né, e que fazem com que a humanidade caminhe e vem caminhando aí, né, há centenas de anos, enfim. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve com a gente hoje, obrigada ao Pablo, colega do Ciência do Bar, que segurou aí a transmissão, e a gente encerra, então, boa noite, se vocês quiserem falar mais alguma palavrinha. Muito obrigada. Obrigada, eu só tenho um recadinho para dar, dois recados, na verdade. Um deles é para vocês seguirem no Instagram NIGS, N-I-G-S, que é o Instagram do projeto da professora Miriam, e o Ciência da Ciência, que é o do meu projeto, e também para aqueles que querem se informar realmente sobre o coronavírus, o Covid-19, acompanhar o trabalho do, estou lendo aqui, Átila Yamarino. Ele é um ótimo divulgador de ciência e ele é especialista em vírus e já trabalhou com coronavírus. Então, ele é uma ótima pessoa para se acompanhar e se informar um pouco melhor. Ele é super didático. Bom, é isso. Perfeito, muito obrigada, então. Não é nada. Maravilhosas, e a gente volta então com Ciência do Bar daqui 15 dias, onde a gente pretende abordar um pouquinho então das ciências ambientais nesse momento de crise. Esperamos vocês. É isso aí, galera, esse foi o Ciência no Bar. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente aí embaixo, ou siga a gente aí no canal, ou no Instagram, @Ciência no Bar. Semana que vem tem mais Ciência no Bar. Não fuja da quarentena.